Não sei se você viu recentemente a fala do nosso querido presidente na comemoração do Dia Brasileiro. Ai, cara. Do cinema brasileiro. O que você tem pra me dizer sobre isso? Né? Essa virou uma pauta muito, muito cara minha. Sim. Que é essa discussão, essa moralização, né? Essa ideia de que o cinema, que a arte, ela tá ali pra moralizar a sociedade. E que existe uma arte de verdade, existe que uma arte combate de verdade. isso tudo, né? Que, pra quem não sabe, o Lula, no dia do aniversário do cinema brasileiro, ele fez um discurso. No mesmo dia, iria se assinar o projeto de lei da cota de telas e tudo mais. E ele falou algo do tipo que a gente quer arte que não seja putaria. Que a gente vai fazer arte pra ensinar as crianças. Basicamente ele acenou pro público evangélico. Porque ele tá pegando uma fala que é um argumento muito usado pra vilanizar o cinema brasileiro, que é o cinema brasileiro é só putaria. Sim. Que é o que você falou uma vez, assim, tem um vídeo seu que você falou muito claro, que é tipo, todos os ataques ao cinema brasileiro, todos esses principais argumentos que depõem contra o cinema brasileiro, supostamente depõem, são ataques a movimentos específicos do cinema brasileiro. Então são destruição da nossa memória. O ataque à comédia é a chanchada. Então o ataque à putaria é a pornochanchada. Então, esse cinema de sociólogo, é o cinema novo. E aí, então, ele tá claramente acenando, eu não sei o quanto de clareza ele tem ali, porque a gente tá falando de um senhor de 78 anos, mas assim, eu não sei o quanto de clareza que tem ali, ou se realmente uma moral mesmo que ele tem na cabeça dele e tal. Enfim, não importa muito, a intencionalidade autoral aqui, a gente não vai discutir sobre isso. Mas é horrível, assim, a gente discutir nesses termos, assim. São termos que não levam a discussão pra lugar nenhum, assim. Fazer o jogo da direita, né, basicamente. É fazer o jogo da direita, esse discurso moralizante, esse discurso que é utilitarista, e é um discurso nazista, cara, porque você vai ver o nazista, eles estavam lá fazendo arte degenerada, dizendo qual que é a arte que é boa, que eleva a moral da sociedade, e qual que é a arte que degenera. A quem que esse tipo de discurso ofende? A quem que esse tipo de discurso agride? Agride ao público LGBT, agride as mulheres, agride a população negra, porque sempre que a gente coloca esse tipo de discurso moralizante, a gente vai estar criando mais uma camada de violência a populações que já são violentadas diariamente. Então, o que é moralizante? O que é puro? Porque todo esse discurso moral, ele é conduzido por uma discussão hegemônica. Então, existe um grupo hegemônico que detém esse domínio sobre a ideologia e que, portanto, comanda essa moral, esses hábitos, esses costumes. O que é certo e o que é errado. Então, é a discussão da família burguesa, como essa coisa pura que merece ser protegida, que é ancestral, que existe desde a Idade das Trevas, igual nos Flintstones. E aí, em um dado momento, ela corre o risco de ser corrompida. Então, é teoria da degeneração, é teoria racial, é um monte de coisa, assim. Então, se a pessoa o que significa proteger as nossas crianças nesse sentido, sabe? É proteger o King Kong, entendeu? É o King Kong que tá lá, um monstro preto que vem da África roubar a mulher loira e que precisa ser destruído pelo exército, pelo homem branco armado. Pelo homem branco armado, sabe? Então, assim... Que moral é essa que está sendo protegida? Que discussão é essa? Assim, esse tipo de discurso, ele tá sempre pendendo pro fascismo. Sempre pende pro fascismo. Então, porque ele vai nessa direção de uma ideia, de uma imaginação de um passado glorioso, onde a gente valorizava de verdade a arte. Então, o que a gente precisa fazer para voltar a esses tempos gloriosos e tudo mais. Então, aí ele vai nessa direção da construção de um imaginário do que é verdadeira arte, né? Então, nós não vamos fazer mais esse cinema que é putaria. Nós vamos fazer arte. E ele vai falar arte. E quem não quer saber o que é arte, que se dane. Nós vamos fazer arte. Assim, o que é isso, sabe? É um discurso que é conduzido por uma ideologia dominante, hegemônica, né? Só que assim, eu acho que já não dá mais pra ser condescendente com isso, sabe? Porque eu não tenho. Já não é mais a primeira vez que ele fala isso. E a gente... A última vez foi com videogame, não sei se você lembra disso. Foi, eu lembro, é verdade. Qual foi o videogame? Não lembro dessa. Foi aquele velho discurso de sempre de jogo de tiro faz pessoas... Jogo de tiro faz pessoas violentas. Porque a violência... Olha a violência que tá no mundo. A gente precisa que os jogos de videogame... E ele fala até sobre produtos de arte e tudo mais como um todo... ensinem coisas boas para as crianças para que não tenhamos mais mundo violento e tudo mais. E porra, pelo amor de Deus, a culpa da violência na sociedade é do videogame, do cinema. Esse mesmo discurso acontece
tá falando do cara, do líder de um partido, de um governo que sancionou a lei de drogas. Sim. Sabe, assim? Então, assim, você vai... A gente quer discutir violência? A origem da violência no Brasil? A gente quer discutir isso aqui agora? Vamos discutir de verdade? Vamos. Porra. Porque, assim, vai criar espantalho. E aí é complicado, cara. Aí a gente tá num lugar onde a gente escolhe um monte de espantalho pra problema de verdade. Sim. Então é o É sempre videogame. atacar o... Qual é a palavra? Desculpa. Você ataca o sintoma. Ataque o sintoma, é isso. É a questão... E tem uma coisa meio pick me, eu chamo de pick me, que é uma coisa assim que eu vejo dentro de alguns lugares do movimento LGBT, por exemplo, de algumas figuras que às vezes aparecem aí nas internet falando que, principalmente em época de parada LGBT, assim, porque apareceu os gays lá, estavam pelados, estavam mostrando a bunda na parada LGBT, isso aí tá ferindo o movimento. Tira. E aí você vai lá e fala, cara, você acha que se você se comportar, se você for um bom menino, você vai ser aceito? O status quo vai te respeitar? Ou você acha... O que você acha que vai acontecer, entendeu? É um processo de individualização, que é a prática dessa direita. Você individualiza os problemas e centraliza num personagem. Mais do que isso. É uma coisa meio... Se eu me comportar bem, eu vou ser aceito. Então, não é uma postura de enfrentamento do problema. É uma postura de... Eu vou me comportar bem. Você também tem que se comportar. Então, vira um policiamento dentro da própria comunidade... E isso acontece em várias outras comunidades, né? Então, em outros movimentos também isso acontece. Inclusive dentro dessa ideia de esquerda que a gente tem. Se a esquerda for boazinha, a gente vai conseguir o que a gente precisa. A gente vai... Se Mais amor, por favor. O Killmonger não pode ser o comandar o Wakanda. Ele tem que ser o Pantera Negra, porque ele vai fazer a ONG lá nos Estados Unidos. Então a gente tem que ser uma esquerda boazinha. Sim. Porque aí a gente vai ganhar um docinho, um chocolatinho do sistema, entendeu? E a esquerda boazinha sempre é centro-direita, na verdade, né? Hã? A esquerda boazinha vira centro-direita. A esquerda boazinha é só direita. puxando. Sempre. A social-democracia ela vai ser sempre assimilada por essa direita quando entra no poder. Além disso, eu vou trazer... Essa discussão, assim, sobre putaria, assim, então é uma discussão sobre domesticação de corpo. Sim. Pra caralho. Então, boa. E eu trabalho, assim, na minha questão de movimento LGBT, em especial movimento LGBT, mas isso não é um argumento que é restrito ao movimento LGBT, mas a gente pegar pela perspectiva da desobediência. Então, assim, a gente que é gay, lésbica, travesti, a gente está desobedecendo uma norma vigente. Então, a norma vigente que diz que você, pelo seu corpo, pelo jeito que seu corpo pelo jeito que você nasceu, por essa ideia biológica que a gente tem de o que é um corpo, o que é o quê, você deve cumprir um papel na sociedade. Então ou você reproduz ou você trabalha. Sim. Então aí eu acredito que a gente não combate, assim, a gente incorporando esse padrão cis heteronormativo, por exemplo, esse padrão de, não, eu quero ter uma família burguesa, só que LGBT. Sim. Então é uma ideia de assimilação. Se a gente assimilar esses valores, a gente lutar para que os nossos valores sejam assimilados, então é casamento, esse tipo de coisa, então a gente vai conseguir. Sim. E não vai, cara, porque não vai, porque não é a lógica do sistema, não é essa. A lógica do sistema eu concordo muito com um cara que chama Mário Miele, que ele escreveu um livro nos anos 70 que chama Por um Comunismo Transsexual, que é essa ideia de que para que a gente esteja para que a gente entre nessa sociedade capitalista, para que a gente seja absorvido pelo capitalismo, explorado plenamente por esse sistema, tem que abolir o Eros. A gente tem que sublimar o Eros. A sublimação do Eros é essencial para que a gente entre nas lógicas exploratórias do capitalismo. É um esvaziamento na direção da produtificação. A gente abre mão do prazer, a gente abre mão da subjetividade, a gente abre mão de uma vida plena de prazer, de alegria, de festa, de dança, de ritmo, de sensualidade, Sousa Sontag, assim, por uma lógica produtiva. Sim. Então, ou você trabalha, ou você reproduz. A mulher tem que cuidar da casa. Sim. A mulher não pode. Então, se você tá transando por aí e não tá fazendo filho, não tá fazendo trabalhador, então, meu filho, você não serve, você tá desobedecendo, você vai ser punido. Você tá fora disso aqui. Então, assim, tanto é que a gente vê as primeiras queimas de livro do Partido Nazista é o Instituto de Sexologia, que estava fazendo pesquisa de transição de gênero. Principal Instituto de Sexologia da Alemanha, os primeiros a ser queimados. Por quê? Por quê? Porque sim. Porque é a lógica do capital, assim. O fascismo como cão de guarda do capitalismo. Sim. É a extremação do sistema. Né? Então, quando a gente olha, assim, para essas ideias essas ideias moralizantes, elas estão condicionando o nosso corpo ao capital. Sim. É simples assim, cara. É simples assim.
Então eu vejo a luta a luta por diversidade, a luta LGBT como uma luta inerentemente radical. Sim. É uma luta que tá lado a lado, não é uma cortina de fumaça. Sim. Junto com a luta por aborto, junto com a luta por direitos reprodutivos, pela luta da emancipação das mulheres, de todas as mulheres, é a lógica radical. Então esse tipo de ideia, esse tipo de argumento assim, que o Lula tá fazendo lá, é um argumento extremamente errado e extremamente prejudicial. Conservador quando não reacionário. É reacionário, cara. Então a gente tem que combater esse tipo de ideia. Ah, mas não sei o que, isso vai atrapalhar o não sei o que, vai só fazer o jogo da direita se a gente fazer isso. Assim. Então a gente não faz nada, Gente, fica quieta. Já chega de dizer que vai jogar o jogo da direita, porque Lula é neoliberal. Ponto. Acabou. Não vai nessa. Não cai nessa. Chega dessa parada. Pô, foi o governo que mais enriqueceu o banco, pelo amor de Deus, cara. Porra. Então, assim, monopólio da educação, assim... É que existe uma confusão, assim, na galera que, assim, a gente precisava eleger Lula, né? A gente precisava. Sim. Das 3 vezes. Espero que na quarta também. Olha, espero não, mas... A gente precisava, porque existia um mal maior, digamos assim, né? Que era o fascismo. Sim. Ponto. Não tem outro nome pra se dar. Né? Mas isso não significa que o Lula é a vitória, sabe? O Lula é mais sobrevivência, talvez. Sim, é a batalha que foi vencida, mas não é a vitória. Então, ponto, sabe? E quando a gente vê esse tipo de discurso, a gente vê o completo alinhamento do Lula a essas pautas conservadoras. E eu não sei se eu atribuo isso à idade dele ou alguma coisa desse tipo, porque de fato já não é a primeira vez que ele faz isso, já teve assessoria que veio no ouvido dele falar sobre esse tipo de coisa, e esse discurso ele se replica, se repete. Essa ideia de que o jovem vai ser violento por causa do videogame, pelo amor de Deus. Ele que é um cara que historicamente discursa na direção do combate às desigualdades e tudo mais, porra, como é que ele vai me dizer que a violência ela parte do videogame, da indústria da cultura, porque teve um joguinho ou um filminho de tiro? Pelo amor de Deus. Mas pra mim isso é claramente um diálogo dele com o neopentecostal, sim, com o extremista evangélico. Pra mim é isso. Mas é um diálogo torto, entendeu? Sim, bastante. Além do argumento ser errado e tudo mais, assim, mas é uma maneira... Assim, se essa é a estratégia... É muito seguida, ruim. É uma péssima estratégia. Porque ele não vai falar com ele do jeito que ele quer e vai perder gente do lado de cá. É tentar dialogar com a galera que é a favor da cota de telas, que era o evento, de certa forma, pra isso, e tentar dialogar com uma galera que, olha só, é importante fazer isso, sabe? Mas, sabe, arte de verdade, sabe? E assim, vale dizer, Thiago, que, assim, ao contrário do que eu vi muita gente falando sobre essa fala do Lula, porque isso vai muito na direção também da função do Estado com relação à arte. Né? Qual seria a função do Estado com a arte? E existe um discurso, que eu acho de certa forma perigoso também, da ideia de que, enfim, o artista ele é um ser livre. Só que essa liberdade irrestrita, ela pressupõe a pior das ditaduras. Porque, enfim, alguns têm mais liberdade que outros. Isso. Porque o domínio sobre os meios de disseminação da linguagem e da comunicação pressupõe que alguns têm mais liberdade que outros de dizer, de falar, de expressar sua arte, digamos assim, né? Então, assim, o Estado tem sim um papel com a arte e que não é só o fomento. Não é só... Isso aqui é muito importante, porque não basta só o Estado falar assim, olha, toma esse dinheiro aqui, artista, faça sua arte. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. É lógico que o Estado ele deve fomentar artistas e dar liberdade para esses artistas, mas é o mais perfeitamente comum que o Estado tenha diretrizes. Que dentro desses financiamentos, esses editais, existam editais, por exemplo, para cinema negro, que existam editais para cinema LGBT, que existam diretrizes para que esses diretores produzam conteúdos direcionados, até mesmo para a presunção de um cinema educativo. Sim. Que não seja só isso. Sim. Porque o cinema ele não deve educar, mas ele pode. Sim. Ele pode ser usado como ferramenta educativa. Eu não acho que o cinema deve ser feito como o Lula falou. O cinema... A arte é feita para educar as crianças, chega de putaria. Não é isso. Mas o Estado deve sim, pressupondo a sua função enquanto Estado, financiar produto que tenha diretrizes que vão na direção dos interesses da classe trabalhadora. Inclusive, por exemplo, a existência de um canal de televisão grande, estatal, que nós não temos aqui.
nossa comunicação é dominada por 5 grandes famílias que ditam o rumo da comunicação no Brasil. Sim. E, portanto, ditam o domínio ideológico que nós temos aqui. Sim. E aí, essas 5 famílias, grupos privados, portanto, vão comunicar para essa sociedade, para essa classe trabalhadora, os seus interesses. Sim. O que lhes interessa. Então, o Estado ele tem, sim, que ser um Estado fomentador e, porventura, ter diretrizes que vão na direção de educar a classe trabalhadora a um determinado caminho, que seja interessante a ela, a nós, e não ao mercado privado. E eu acho interessante, assim... Porque rapidamente, Thiago, quando eu digo isso, eu não estou falando que essa é a função do cinema, mas o Estado deve ter essa função de direcionar, dar liberdade também ao artista, mas ter diretrizes no seu financiamento. Qualquer lugar no mundo. Não se financia assim... Toma aí, artista, faz o que você quiser. Não é assim que funciona. É que a discussão às vezes é vulgarizada no sentido de a gente discutir o papel do Estado no cinema como apenas ou o Estado está no cinema ou o Estado não está no cinema. Então perfeito. E aí não é isso, cara. É de que maneira o Estado está no cinema, de que maneira o Estado está fomentando ou, enfim, educando ou utilizando essa ferramenta. Não é ou está ou não está. Tudo nessa lógica liberal acaba passando por isso, sabe? Sim. De é isso ou aquilo. Ou é isso ou é aquilo. Gente, só tem essas 2 opções, a gente não pode, tipo, ir por aqui e a gente discutir maneiras de a gente implementar isso. Complexificar o debate, né? Mas é que a ideologia dominante, portanto a ideologia burguesa, o Marx ia dizer pra gente, né? A ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante. E a ideologia dominante de um tempo, ela pressupõe esse senso comum, né? O senso comum é a ideologia dominante. Ele parte dessa ideologia dominante, né? E as pessoas sentem o senso comum como fato, como verdade. E essa galera joga, portanto, com o regulamento debaixo do braço, que já tá no senso comum, já se discute enquanto fato. A gente tem que ficar sempre correndo atrás, dando respostas para aquelas coisas que estão acontecendo, tentando explicar por que aquilo não é verdade. Mas eles têm a resposta. É aquilo que a gente sempre fala, liberal, fala as merda que quiser na internet. Não precisa de fonte, só fala. Porque é senso comum. A gente precisa estar sempre dando a fonte, por que é isso, por que a gente está falando aquilo, por que é nosso, por que o que a gente está falando é verdade. Tem que estar sempre explicando pormenores. Eu não estou falando que isso é errado, não. A gente tem que fazer isso mesmo. Só que eles não precisam, porque o regulamento está debaixo do braço, né?